Um jovem se torna rebelde após passar por um trauma, e ele começa a mentir para ter atenção, mas quando o perigo está perto, ninguém acredita em sua palavra. E esse é o filme Paranoico, e eu sou o EF, a estátua fujona. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando Kale com seu pai no lago, pois eles eram muito próximos e ele estava ensinando a pescar, e eles faziam isso todo mês, mas ele nunca conseguia pegar nenhum peixe. E galera, o filme já começa mostrando que o pai é o que tem mais carisma nesse filme. E Kale gostava de mentir para chamar atenção e diz que embonecou a Shirley e que moraria com ela em um trailer. E seu pai diz que era escritor e sabe quando uma pessoa está contando uma mentira. E quando voltam para casa, ele liga para a mãe dizendo que pegaram muitos peixes e teria para a semana toda. E aqui vemos como tudo pode dar ruim, pois um adolescente está dirigindo o carro, falando ao telefone e ainda brincando. A chance de dar ruim é muito grande, e um carro passa acelerado na frente deles e eles acham estranho. E do nada ele sai da frente, pois havia um carro parado no acostamento e não deu tempo deles desviarem. E os dois conseguem sobreviver e o pai dele diz que ficaria tudo bem, mas logo atrás vem outro carro e Kale consegue sair, mas acha que seu pai deu uma falecida de leve. Se passa um ano e vemos Kale em sua turma de espanhol, e eles precisavam apresentar o que eles fizeram nas férias de verão em espanhol, e seu amigo Rony diz que estava nas férias na praia com várias jovens diferenciadas, e o professor dá 7 para ele, e quando chega a vez do Kale apresentar, ele não consegue falar nada, pois não estudou, e não fez nada nas férias de verão. E quando o professor pergunta o que o pai dele acharia disso, ele dá um botadão no professor, e nisso ele vai parar no juizado de menores. E o juiz diz que perder um pai não é fácil, mas nesse um ano ele já foi detido por fazer muitas coisas e ficaria 3 meses em prisão domiciliar. Traduzindo, ele estava condenando o mequetrefe a não ter que ir para a escola e não sair de casa. Se eu soubesse, teria feito na minha vez. Em casa, a policial coloca um rastreador na perna dele e diz que ele não poderia sair a 30 metros do modem de conexão, e a mãe ainda leva um prejuízo, pois precisa pagar $9 por dia com equipamento, e como são 3 meses, teria que pagar mais de $800. E o policial que estava com ela diz que era primo do professor de espanhol e ficaria de olho nele. Kale passa seus dias assistindo TV e comendo besteira, e não tem muito o que fazer, e nesse tempo, ele não entrou no escritório do seu pai e estava como ele deixou, e quando ele tenta entrar nas suas contas de jogos e músicas, estava bloqueado, e sua mãe diz que cancelou todos os serviços, pois ele já deu muito prejuízo. E como ele só ficava assistindo TV o dia todo, ela corta a tomada e diz para ele arrumar a casa, pois agora ela precisava trabalhar em dobro para conseguirem pagar as contas, e ele fica pagando de adolescente revoltado. Nesse tempo ele coloca as roupas e a louça para lavar e começa a fazer uma torre de bolinhos, e tenta de alguma forma tirar a tornozeleira sem ativar o alarme e começa a se distanciar da sua mãe. Um certo dia ele percebe que estavam se mudando para a casa ao lado, e ele fica observando e vê uma jovem diferenciada e já fica com maldade no coração. E a campainha toca, mas quando vê, era um saco pegando fogo, e quando ele apaga, estava cheio de cocô de cachorro, pois os mequetrefes da outra casa estavam zoando com ele, e ele sai correndo atrás deles, mas esquece que não pode sair de perto da casa, e ele acha que conseguiu voltar a tempo, mas aquele policial aparece e o algema para ele ser humilhado, e sua vizinha estava passando na hora, e depois sua mãe liga reclamando que ele precisava se comportar ou seria levado para a audiência e não teria como o proteger. Kale é esperto e começa a marcar no jardim até onde ele poderia chegar. E galera, o modem está na casa dele, é só ele mover para o lado que quer ir. E ele vai no escritório do pai e começa a observar a vizinha pela janela, e ela estava se preparando para algo diferenciado. E quando as coisas vão esquentar, Rony toca a campainha e os dois começam a zoar. E Kale diz que nesses dias ele começou a observar os vizinhos e descobriu que o vizinho da frente estava traindo a esposa com a empregada e o do lado cortava a grama 2 vezes por dia. E quando eles vão olhar a nova vizinha, ela estava aproveitando a piscina. Kale está pensando e percebe que a nova vizinha está chegando e finge que estava precisando de ajuda para pegar as cartas, e ele puxa assunto com ela e diz que estava com aquilo na perna
porque o pessoal é fresco. E ela se chamava Ashley e quase que eu jogo sal nela, pois ela não tem tempero. E voltando para casa, ele vê a reportagem sobre um falecedor que usava um Mustang batido, mas ele ignora. Olhando mais uma vez pela janela, ele vê Ashley fazendo yoga, e do nada o pai dela aparece brigando com ela e ele não entende o porquê. E ela desliga tudo e ele deita na cama para jogar um pouco, e percebe que o vizinho está chegando tarde com o Mustang azul amassado e ele ignora, até que lembra da reportagem e percebe que realmente tinha as mesmas características, e ele começa a ficar assustado e sua mãe aparece e dá um susto nele. No dia seguinte, ele vê um jornal que estava falando das jovens desaparecidas em outra cidade, e normalmente as ruivas que eram pegas, e ele começa a observar o vizinho pela cerca e acha que ele estava fazendo algo de errado, mas só estava cuidando do jardim. E depois ele chama Rony e os dois começam a pesquisar sobre os casos, e ele diz que já foram 10 mulheres e a polícia nunca encontrou o suspeito, e Kale só estava observando na janela a vizinha se preparando para entrar na piscina. E Rony acaba fazendo barulho e os dois se escondem com medo dela ter visto os dois ali, e quando vão olhar, ela sumiu e a campainha começou a tocar, então eles estavam ferrados. Ashley toca a campainha e pergunta o que eles estavam fazendo, e eles dizem que estavam jogando, e ela sai entrando e começa a olhar o quarto deles e os dois já estão com maldade no coração. Kale diz que estava observando o vizinho, que era muito estranho, e diz que o carro dele era igual ao do suspeito e estava amassado igual, mas ela vê ele saindo da garagem e o carro estava consertado, e enquanto ela está olhando, ele está cheirando o cabelo dela, e se ela for esperta vai meter o pé antes que metam o pé nela, se é que você me entende. Eles começam a fazer amizade e ela diz que compraria pizza, porque os jovens de lá estão melhores que os adultos daqui, e ela vê que na última cidade as vítimas foram encontradas em uma casa abandonada, pois o suspeito usava nomes falsos, e eles passam a noite de tocaia e Rony dorme, então era seu momento de brilhar, e ela pede para fazer um desenho na tornozeleira dele, e galera, pode até parecer bonito, mas é esse tipo de mulher que sobe o morro e desce com a cabeça raspada. Eles percebem que o vizinho voltou, e ele chegou com uma ruiva diferenciada, e os dois só estão aproveitando o vinhozinho de leve, e estava tudo normal, e a ruiva começa a dançar, e ele tenta achar no computador a possível música que ela estava dançando, e acerta, o que seria meio difícil, e os dois estão filmando tudo, e do nada ele puxa uma faca, e eles ficam desesperados, mas era apenas para tirar a etiqueta do vestido dela. Os dois começam a se olhar diferente, mas Rony acorda e corta o clima, e a mãe dela liga e nisso ela precisa ir embora, pois ficou até tarde na rua, e na hora de se despedir, ele tenta fazer uma jogada bonita, mas ela dá um elástico nele, e diz que quem sabe em uma próxima. E voltando para casa, ela vê que os mequetrefes que ficavam zoando com ele estavam assistindo filmes diferenciados, e quase são pegos pela mãe, mas eles são muito mequetrefes. Kale escuta um som estranho e percebe que a ruiva estava correndo pela casa desesperada, e o cara estava atrás dela, e sem querer ele ativa o flash da câmera, e agora ele não sabe o que fazer. E quando ele vai olhar para saber se ele viu, o vizinho estava olhando diretamente para ele, e ele liga desesperado para o Rony, mas depois vê que a ruiva de relance estava indo embora no carro dela, e acha que estava ficando paranoico. Quando ele acorda no dia seguinte e vai tomar café, o vizinho aparece dizendo que veio dar um oi, e a mãe diz que ele ajudou com um carro que ficou ruim no meio do caminho, e Kale sabe que tem algo de estranho, mas ele ainda não tinha provas, e o vizinho vai dando ideias estranhas, mas quando Kale responde, sua mãe acha que ele estava sendo grosso, e ele fica escutando o que os dois estavam conversando. Ashley diz pra ele tomar cuidado, pois talvez seja tudo da cabeça dele, e diz que começou a fazer amizade no colegial e que faria uma festa em casa, e ele fica com raiva pois achou que ela era diferente, e vemos que ele não é tão normal assim não, pois é ciumento e paranoico, e sabemos que normalmente termina com um boneco falecido, e durante a festa ele vê que muitos caras estavam dando em cima dela, então ele pega uma caixa de som e coloca na janela para atrapalhar, e a campainha toca e ele acha que seria ela, mas eram os mequetrefes que jogaram ovos podres nele, e Ashley entra pela janela e pergunta por que ele estava fazendo isso, e ameaça de jogar o celular dele pela janela, se ele não explicar o porquê disso. Kyle diz que ficava observando ela pela janela e sabe que era diferente daquilo, pois ela tinha problemas em casa, mas sempre procurava fazer o melhor, estava se juntando com aquele pessoal, pois não queria ficar sozinha, e ela acha fofo ele saber disso tudo, sendo que ele ficava espionando
pela janela, o que é esquisito, e os dois já partem para a brincadeira nervosa, mas Ashley escuta um som estranho e o vizinho estava carregando uma sacola para a garagem e estava manchado de melado. No dia seguinte, Ashley vai atrás dele em uma loja, enquanto que Ronnie entra no carro dele para pegar a combinação do controle da garagem. E ele não está conseguindo abrir o controle e está nervoso, e Ashley acaba o perdendo dentro da loja, então não sabem onde ele está. E quando ela está saindo do estacionamento, ele aparece na frente e entra no carro dela, e começa a dizer que sabe que está sendo observado por ela e pergunta se ela estava afim dele. E diz que se não for o caso, é melhor dar privacidade. E nisso ela se caga toda e voltando para casa, ela está assustada e diz que era melhor eles pararem antes que ficasse pior, pois ele não fez nada e sua mãe liga e ela volta para casa. Kyle está preparando um controle para abrir a garagem e algumas câmeras para filmar, e Ronnie aparece desesperado pois ele esqueceu o celular dentro do carro e se ele encontrar, eles estariam ferrados. E nisso Kyle fica observando pela janela enquanto que ele entra para pegar. E estava tudo dando certo, mas ao invés de sair e ficar de boa, eles querem ver o que tinha naquele saco com melado escorrendo. E Ronnie diz que tinha cabelo e começa a ficar desesperado, pois tinha alguém ali, e começa a correr pela casa e Kyle não sabe o que fazer para proteger seu amigo. E ele sai correndo com um taco de beisebol e vai na casa do vizinho, mas a polícia aparece na hora. Ele tenta dizer que o amigo dele estava ali e que o vizinho estava fazendo coisas erradas, e o policial diz que ele já saiu da área dele e ainda invadiu uma propriedade, o que era pior para ele. E Kyle diz que tinha algo morto na garagem dele, e quando os policiais vão ver, era apenas um cervo que ele atropelou e carregou a carcaça para enterrar. E agora que ninguém estava acreditando nele mesmo, e sua mãe já não sabe mais o que fazer, pois ele não obedece a ninguém. Ela diz que iria na casa dele para pedir desculpas antes que ele registrasse uma queixa por invasão, e do nada Ronnie liga e na TV aparece ele desmaiado, e ele percebe que era na casa dele, e Ronnie dá um susto nele dizendo que conseguiu fugir e queria fazer uma pegadinha, e por causa disso ele se ferrou mais ainda. E galera, pra ter um amigo assim, é melhor viver recluso mesmo. Enquanto a mãe dele está falando com o vizinho, Ronnie está passando as imagens para o computador, e ele percebe alguma coisa de estranha e começa a dar zoom na imagem de uma TechPix de 320p com alta resolução, e vê a ruiva falecida, e do nada começa a chover, e Ronnie está na cozinha e é acertado por um taco. Eu tenho uma batida ali. Eita porra. Kyle tenta fugir e ele realmente estava certo, e tenta desligar o modem para a polícia chegar, mas não consegue. Então ele corre para dar o fora da área, mas o cara o pega e ele é desmaiado. Quando ele acorda, o cara diz que ele estava tentando viver sua vida normalmente, sem ninguém perceber o que ele faz. E Kyle não tinha moral, pois ele era um jovem maluco que inventava coisas, e ele daria uma falecida, mas Ashley entra na casa para falar com ele e vê aquilo, e começa uma lutaria entre eles, e o cara cai da escada. E ela o solta e tenta chamar a polícia, mas estava sem sinal, pois nesses momentos tudo que tem que dar ruim acontece. E os dois começam a fugir pelo telhado e caem na piscina e seu alerta começa a tocar. Kyle entra na casa para buscar sua mãe, e o policial já estava tão bolado que iria depois de terminar o lanche. E dentro da casa ele encontra uma tubulação escondida e estava cheio de bonecos. E ele começa a andar pela casa e encontra várias salas de cirurgias, pois ele fazia algo estranho ali, e o policial chega e percebe que alguém invadiu a casa dele, e quando ele vai pedir reforços, o vizinho aparece e dá uma falecida nele. Kyle cai em um buraco cheio de água e corpos, e quando sai, encontra sua mãe pendurada e o vizinho aparece, e por pouco ele daria uma falecida, mas sua mãe o protege, e ele consegue enfiar uma tesoura no peito dele e ele falece de coração partido, e a polícia aparece na hora e ele é liberado por bom comportamento, sendo que ele faleceu um cara. E agora ele começa a namorar com Ashley e chama a mãe dos mequetrefes quando eles estão assistindo filmes diferenciados, porque a vingança sempre é legal. E esse foi o filme Paranoico, e galera, esses filmes explicam por que esse ator tem problemas de comportamento. Então deixa o like e se inscreve aí para nós terminarmos o ano como uma grande família traumatizada, mas feliz. Agora vou nessa, obrigado a todos que chegaram até aqui e fui!